A vida feliz. Sêneca. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Audiobooks Reserva Cognitiva. A filosofia é o guia da vida. Se for verdade que o entendimento e a vontade são as duas faculdades eminentes da alma razoável, segue-se necessariamente que a sabedoria e a virtude, que são os melhores aprimoramentos dessas duas faculdades, devem ser a perfeição também do nosso ser razoável e, consequentemente, o fundamento inegável de uma vida feliz. Não há nenhum dever ao qual a providência não tenha anexado uma bênção. Nem qualquer instituição do céu para a qual, mesmo nesta vida, não possamos ser os melhores. Nenhuma tentação, seja de fortuna ou de apetite, que não esteja sujeita à nossa razão. Nem qualquer paixão ou aflição para a qual a virtude não tenha fornecido um remédio, de modo que é nossa própria culpa se tememos ou esperamos por algo. Duas afeições que são a raiz de todas as nossas misérias. A partir dessa perspectiva geral do fundamento de nossa tranquilidade, passaremos gradativamente a uma consideração particular dos meios pelos quais ela pode ser atingida e dos impedimentos que a obstruem, começando com aquela filosofia que considera principalmente nossos modos e nos instrui nas medidas de uma vida virtuosa e tranquila. A filosofia se divide em moral, natural e racional. A primeira diz respeito aos nossos modos, o segundo busca as obras da natureza e a terceira nos fornece a propriedade das palavras e argumentação e a faculdade de distinguir para que não nos imponham truques e falácias. As causas das coisas se enquadram na filosofia natural, os argumentos na racional e as ações na moral. A filosofia moral é novamente dividida em matéria de justiça, que surge da avaliação das coisas e dos homens, e em afetos e ações. E uma falha em qualquer uma delas perturba todo o resto, pois de que nos vale saber o verdadeiro valor das coisas se somos transportados por nossa paixão? Ou dominar nossos apetites sem compreender o quando, o que, o como e outras circunstâncias de nosso proceder? Pois uma coisa é saber o valor e a dignidade das coisas, e outra é saber das pequenas feridas e fontes da ação. A filosofia natural
está familiarizada com as coisas corpóreas e incorpóreas, a descoberta de causas e efeitos e a contemplação da causa das causas. A filosofia racional é dividida em lógica e retórica. A primeira cuida das palavras, dos sentidos e da ordem. A outra trata apenas de palavras e seus significados. Sócrates coloca toda a filosofia na moral e sabedoria na distinção entre o bem e o mal. É a arte e a lei da vida e nos ensina o que fazer em todos os casos e, como bons atiradores, acertar precisamente no alvo a qualquer distância. A força disso é incrível, pois nos dá, na fraqueza do homem, a segurança de um espírito. Na doença, é tão boa como um remédio para nós, pois tudo o que alivia a mente é proveitoso também para o corpo. O médico pode prescrever dieta e exercícios e acomodar suas recomendações e remédios à doença, mas é a filosofia que deve nos levar ao desprezo pela morte, que é o remédio para todas as doenças. Na pobreza, ela nos dá riquezas ou um tal estado de espírito que as torna supérfluas para nós. Ela nos arma contra todas as dificuldades. Um homem é pressionado pela morte, outro pela pobreza. Alguns pela inveja, outros ficam ofendidos com a providência e insatisfeitos com a condição humana. Mas a filosofia nos incita a aliviar o prisioneiro, o enfermo, o necessitado, o condenado, mostrar aos ignorantes seus erros e retificar seus males. Faz-nos inspecionar e governar nossos modos. Desperta-nos onde estamos fracos e sonolentos. Liga o que está solto e torna humilde em nós o que é rebelde. Liberta a mente da escravidão do corpo e eleva-a à contemplação de sua divindade original. Honras, monumentos e todas as obras da vaidade e ambição são demolidas e destruídas pelo tempo. Mas a reputação da sabedoria é venerável para a posteridade, e aqueles que foram invejados ou negligenciados em suas vidas são adorados em suas memórias e isentos das próprias leis criadas pela natureza, que estabeleceu limites para todas as outras coisas. A própria sombra da glória carrega um homem honrado sobre todos os perigos, ao destemor do fogo e da espada. E seria uma pena se a correta razão não inspirasse resoluções tão generosas a um homem de virtude. A filosofia também não é lucrativa apenas para o público, mas um homem sábio ajuda outro, mesmo no exercício das virtudes. E um necessita do outro, tanto para o diálogo quanto para o aconselhamento, pois despertam uma competição positiva para as boas práticas. Ainda não somos tão perfeitos, mas muitas coisas novas ainda precisam ser descobertas, o que nos trará as vantagens recíprocas de nos instruirmos. Pois,
como um homem perverso contagia outro, e quanto mais vícios se misturam, pior ficam. Ao contrário se dá com os homens bons e suas virtudes. Assim como os homens letrados são os amigos mais úteis e excelentes, também são eles os melhores sujeitos. Como sendo melhores juízes das bênçãos de que gozam sob um governo bem ordenado, e do que devem aos magistrados por sua liberdade e proteção. Eles são homens de sobriedade e erudição, livres de ostentação e insolência. Reprovam o vício sem reprovar a pessoa, pois aprenderam a não ter pompa nem inveja. O que observamos nas altas montanhas, encontramos nos filósofos. Eles parecem mais altos de perto do que de longe. Eles são elevados acima dos outros homens, mas sua grandeza é substancial. Não ficam na ponta dos pés, para que possam parecer mais altos do que são, mas contentes com sua própria estatura, consideram-se suficientemente altos quando a fortuna não os alcança. Suas leis são curtas, mas também abrangentes, pois obrigam a todos. É da generosidade da natureza que vivemos, mas é a filosofia da qual vivemos bem, que na verdade é um benefício maior do que a própria vida. Não, mas que a filosofia é também uma dádiva do céu, tanto quanto para o conhecimento, mas não para a ciência, pois esse deve ser um negócio para a indústria. Nenhum homem nasce sábio, mas sabedoria e virtude requerem um tutor. Embora possamos facilmente aprender a ser cruéis sem um mestre. É a filosofia que nos dá veneração a Deus, a caridade para com o próximo, que nos ensina nosso dever para com o céu e nos exorta a um acordo mútuo. Ela desmascara as coisas que são terríveis para nós, ameniza nossas luxúrias, refuta nossos erros, refreia a nossa luxúria, reprova a nossa avareza e atua estranhamente nas naturezas mais ternas. Jamais pude ouvir Átalos, diz Sêneca, sobre os vícios da época e os erros da vida, sem uma compaixão pela humanidade, e em seus discursos sobre a pobreza havia algo, a mim parecia, que era mais do que humano. Mais do que usamos, dizia ele, é mais do que precisamos e apenas um fardo para o portador. Aquela frase dele me deixou sem graça com os supérfluos de minha própria fortuna. E assim, em suas invectivas contra os prazeres vãos, ele avançou a tal ponto as felicidades de uma mesa sóbria, uma mente pura e um corpo casto, que um homem não poderia ouvi-lo sem desenvolver um amor pela continência e moderação. Com essas suas palestras, neguei-me, por um tempo depois, certas iguarias que antes havia usado. Mas, em pouco tempo, voltei a usá-las, embora com tanta parcimônia que a proporção ficou um pouco aquém de uma abstinência total.
A vida feliz. Sêneca.